Boa noite, ouvintes. Sejam todas e todos bem-vindos. Estamos começando agora o Escute o Tom, o nosso programa que fala sobre temas que atravessam as ciências da saúde. Boa noite a todos. Lembrando que todas as quartas o Escute o Tom é um espaço de conversa, aprendizado e troca, onde abordaremos importantes temas sobre saúde da população negra. Hoje, aqui quem fala sou eu, Thaís Alves. E eu, Matheus Zacani, para falarmos um pouco sobre saúde popular e lideranças negras locais. Hoje teremos um debate voltado para a saúde popular a partir das experiências de lutas das lideranças negras locais. Nosso foco é entender como essas vozes transformam e transformaram o cuidado no território e enfrentam desigualdades históricas, mostrando que a saúde também se constrói com participação, resistência e comunidade. A nossa convidada de hoje é a deputada federal Dandara Tonantzin Silva Castro. Ingressou na Universidade Federal de Uberlândia aos 16 anos como coachista no curso de pedagogia e hoje é mestre em educação pela UFMG, ativista e política brasileira. Continuou sua militância sendo presidente do diretório acadêmico do curso, coordenadora geral do Diretório Central dos Estudantes, diretora de políticas educacionais da União Estadual dos Estudantes, militando também no Coletivo Nacional de Juventude Negra e conselheira do Conselho Nacional de Promoção da Igualdade Racial. Elegeu-se vereadora de Uberlândia, sendo a parlamentar mais votada e em 2022, Dandara foi eleita deputada federal por Minas Gerais. Boa noite, Dandara. Boa noite, Thaís. Obrigada, Thaís. Obrigada, Matheus. É uma alegria estar aqui. Olha, parabéns pela iniciativa. Informação de qualidade, com temas tão pertinentes da gente ainda debater e refletir. Obrigada. A gente que agradece. Então, Dandara, a gente queria iniciar sabendo um pouquinho em que momento que você se inspirou a entrar na política e qual que é o papel da sua identidade enquanto mulher negra nesse cenário. Olha, eu sempre me engajei nas lutas. Meus pais são militantes, ativistas, mas foi no Grêmio, lá na Escola Messias Pedreiro, que eu percebi que a política também tinha a ver com a minha vida, porque por vezes parecia algo muito distante e chato. Quando a gente conseguiu ter o intervalo cultural na sexta-feira, que era um recreio de 1 hora que podia dançar, cantar, fazer apresentações, eu entendi que a reivindicação e a organização coletiva é que muda a vida. Depois disso, a gente lutou contra o aumento da passagem, eu vim para a UFO, fui do DA, do DCE, conquistamos na minha gestão no DCE a ampliação do nosso RU, o transporte intercamp, a inauguração da moradia estudantil. A gente fazia aquelas grandes caloradas no estacionamento da reitoria com artistas nacionais. Então eu fui percebendo que a política estava presente no meu dia a dia. E fui cada vez mais me engajando. Agora, a política institucional, vamos dizer assim, dos espaços de poder na sociedade, foi muito mais um chamado, uma convocatória. A gente fazia muito debate sobre a ausência de mulheres, de negros, de jovens na política. E eu lembro que um dia, algumas pessoas viraram para mim e falaram: por que você não se candidata? Não, nós não podemos ficar só do lado de fora reclamando. Alguém tem que fazer alguma coisa. Vamos lá. E tem uma frase do Gandhi que eu gosto muito, ele diz: seja a mudança que você espera no mundo. Então eu acho que foi um pouco isso, um chamado coletivo, e eu cansei de ficar do lado de fora reclamando. E como que, assim, a representatividade negra, ou a ausência dela, né, impactou nessa sua trajetória? Você pode falar um pouquinho? De várias formas. É um chamado para eu entrar na política, não ter representatividade negra. É também mais desafios e obstáculos nesse caminho, porque quando você, uma mulher negra, jovem como eu, é o tempo todo colocada em descrédito, questionam a capacidade, a habilidade de articulação. Eu lembro que na primeira vez que eu fui candidata, em 2020, para vereadora, falavam assim: não, deixa ela ser candidata, ela vai dar uns votinhos para a chapa, mas ela não vai ser eleita, não. E olha que eu fui a mais votada da cidade. Imagina se não fosse. E aí depois, quando eu consegui entrar no espaço de poder, eu percebi que os desafios são também muito grandes. Não basta só eleger uma pessoa negra. É preciso que a gente fortaleça, acompanhe e estimule, porque a violência política de gênero e racial nos espaços de poder ainda é muito grande. É difícil entrar e é difícil permanecer. Então, quando eu cheguei na Câmara, eu era a única mulher negra vereadora. Eu sou hoje a única deputada federal mulher negra de Minas Gerais.
E nós somos 54 deputados federais. E isso é duro, é desafiador. Eu não tenho orgulho em dizer eu sou a única. Porque ser a única, por vezes, é solitário, é violento, é cansativo. Eu queria muito que a gente pudesse ter uma bancada de mulheres negras, deputadas federais de Minas Gerais, para a gente chegar de bonde com muita força política. Então, por vezes, a ausência de representatividade também nos espaços é para a gente ainda mais desafiador. E também a gente comentou aqui um pouco sobre o seu currículo, né? Ele nasce bastante daqui de Uberlândia, da UFO, e chega até o Congresso Nacional. A gente também queria saber como que essa caminhada enquanto mulher negra, e principalmente como cotista, moldou a sua visão de política, de transformação social, e como que ela atua hoje na sua vida. Eu acredito muito que as pessoas precisam de oportunidades, porque foi a oportunidade de entrar na UF que mudou a minha vida. A minha mãe trabalhou mais de 20 anos como empregada doméstica, hoje é professora como eu. Eu venho do São Jorge, sempre estudei em escolas públicas, e a UFO me abriu uma grande porta de oportunidades e me fez enxergar quanta coisa no mundo nós podemos fazer e ser. Então, foi aqui que eu tive a oportunidade de fazer PIBID, que é um projeto de iniciação à docência, um programa que concede bolsa. Eu fui para as escolas estaduais no período noturno, a parte da educação de jovens e adultos, entender as desigualdades do acesso à educação. Aqui também tive a oportunidade de participar do PIBID Educação do Campo, e a gente ia para escolas na zona rural, debater também essa educação e a pedagogia de alternância, a educação inclusiva, a educação transformadora. A partir disso eu pude fazer projetos de educação indígena, educação quilombola. Foi aqui que eu entendi a importância da gente lutar para ter mais políticas educacionais com financiamento que realmente consigam combater as desigualdades estruturais na nossa sociedade. Então eu devo muito a essa universidade. Se eu sou deputada federal hoje, é sem dúvida nenhuma graças à UF. Por isso que quando eu cheguei no Congresso Nacional, a primeira matéria que eu assumi a relatoria foi da revisão da lei de cotas, porque tinha risco das cotas acabarem. O artigo 7º previa que depois de 10 anos passasse por uma avaliação, e setores conservadores usaram esse artigo 7º da lei 12.711 para dizer que seria o fim da lei de cotas. Nós conseguimos não só garantir a continuidade das cotas, mas a melhoria. Agora é obrigatório cota quilombola, é obrigatória a ação afirmativa na pós-graduação, é obrigatório os nossos cotistas serem prioridade nas bolsas de assistência estudantil. Nós também conseguimos inverter a lógica da entrada. Primeiro todo mundo concorre na ampla, não atingiu a nota de corte da ampla, aí é que vai para as cotas, porque em muitos cursos a relação candidato-vaga estava mais concorrido nas cotas do que na ampla concorrência. Então, diploma na nossa mão vale muito, nós queremos ter mais de nós com o diploma na mão, e eu fiz questão de dedicar a minha vida a garantir a continuidade, o aperfeiçoamento, a melhoria das cotas. Sim, as cotas são bastante importantes pra gente, como por exemplo aqui no nosso grupo de pesquisa mesmo. Todos aqui somos estudantes negros e a gente entrou na Universidade de Medicina com cotas, a gente faz bolsa, né? Tem o nosso projeto de pesquisa com cotas. O próprio podcast. O próprio podcast aqui, é um fruto dessas políticas de ações afirmativas. Então, a gente vive isso diariamente, né? A gente é os frutos do que você plantou. Já está colhendo. Toda arrepiada, gente. Obrigada. Nossa, assim, também tô toda arrepiada. É um prazer, assim, tá bem de frente com quem ajudou a proporcionar, assim, tudo o que a gente é, né? E vai ser no futuro, com certeza, grandes médicos. E muito obrigada. Que alegria vai ser entrar num consultório e dar de cara com vocês. Quando a gente fala de saúde popular, a gente fala também de território, fala de cultura, fala de rede comunitária. Na sua experiência, quais são os principais desafios que a comunidade negra enfrenta em acessar o serviço de saúde e principalmente um serviço de saúde de qualidade? Olha, quando a gente fala em acesso à saúde, a gente tem que lembrar sempre que o nosso país é um país desigual e que as desigualdades são estruturadas também ao longo de muitos anos. Não por acaso a pobreza tem cor, não por acaso a desigualdade hoje no nosso país tem endereço certo.
Infelizmente, a desigualdade social também reflete no acesso à saúde. Graças a Deus e aos que vieram antes de nós temos o SUS, viva o SUS, lutamos muito para cada vez mais estruturar, ter mais financiamento no SUS. Mas hoje no nosso país, a cada 10 pessoas que dependem exclusivamente do SUS, enquanto acesso de saúde, 7 são pessoas negras. Então, o maior número de usuários do SUS são pessoas negras. Mas também nós sabemos que as desigualdades sociais estruturadas na sociedade também estão presentes no SUS. 1 em cada 3 pessoas negras relatam que já sofreram algum tipo de discriminação no atendimento à saúde, é o que mostra uma pesquisa da Fiocruz. Isso desestimula, afasta, desumaniza o atendimento e cria ainda mais barreiras de acesso à saúde. As mulheres negras, em especial, relatam menos acesso à analgesia, sentirem mais dor. 60% das mulheres negras têm risco de morrer no parto, se comparado a uma mulher branca. A violência obstétrica ainda é uma realidade no nosso país. Pessoas negras ainda sofrem mais com as doenças crônicas, hipertensão, diabetes. Por falar em hipertensão, eu vi esses dias a entrevista de uma pesquisadora médica negra explicando a origem, da hipertensão crônica no nosso povo, e eu confesso que eu fiquei impressionada, Dizem que o racismo é algo abstrato, é algo que está no imaginário, mas não é verdade. O racismo está impregnado nos nossos corpos, no nosso metabolismo. E ela mostrou, a partir de uma pesquisa, a relação da hipertensão com o tráfico de pessoas negras. Como que o nosso povo passava meses num navio, que não era um transatlântico, não era um iate, não era um cruzeiro, sendo transportado de um continente para o outro, atravessando o oceano, em condições insalubres, no porão do navio, sem nenhum tipo de acesso à alimentação, bebendo apenas a água saloba do mar. E como que essa água saloba do mar influencia até hoje no nosso alto índice de hipertensão, que virou hereditário, que virou crônico, que virou... Então o racismo, ele não é uma coisa abstrata, é concreto, está aqui no meu corpo. Eu tomo Benicar 20 miligramas. A minha família toda tem hipertensão. A minha avó deu AVC. A minha mãe também trata hipertensão. Então, essas barreiras, estruturais, elas estão presentes realmente no nosso corpo. Nós sabemos que o território também pesa nesse sentido. Quando a gente olha para as periferias do nosso país e a gente vê territórios inteiros sem um único posto de saúde, sem uma única UBSF, sem um médico da família, a gente percebe que o acesso à saúde ainda é mais distante. Quando a gente tem um processo de acesso à saúde que nega as práticas de culturas e saberes tradicionais, isso faz com que a saúde também seja cada vez mais distante. A gente precisa incluir os saberes ancestrais. É a reza, é a benzição, mas é também o chá, é o banho, as nossas PICs, enquanto práticas integrativas realmente de saúde. E não podem mais ser ignoradas pelo SUS. Não podem perder essa capilaridade. Nós temos que conseguir juntar tudo isso. Agora, a formação antirracista no processo da formação em saúde é também fundamental. Muitas pessoas negras relatam que quando chegam num consultório não são nem sequer tocadas. Parece que elas falam e as pessoas que estão ali, os profissionais de saúde, não estão escutando. Não dá pra gente naturalizar que mulheres negras sentem mais dor. Não dá pra gente naturalizar que pessoas negras demoram mais a sair de um processo infeccioso. Olhar, enxergar o nosso paciente é fundamental. Para isso, a formação antirracista em torno de todo o processo de escolarização e formação dos nossos profissionais de saúde é fundamental.
essa fala que você falou sobre a questão da hipertensão, né? A história da hipertensão, ela é uma coisa assim que toca muito comigo. Eu vi essa pesquisa e é muito assim, porque eu tô num período onde a gente basicamente estuda muito doenças crônicas, e dentre elas a hipertensão. E é notório, assim, a falta de uma educação antirracista já nas práticas populares, né, de realmente incluir questões ancestrais, as particularidades da população negra, mas quando a gente vai falar, mesmo que biologicamente, de uma doença, vai falar de um tratamento, e sequer, só cita que ele é genético, e sequer muitas pessoas nunca vão conhecer essa história. Pessoas brancas, colegas brancos das nossas salas, nunca vão conhecer essa história. E nunca vão entender o porquê que é tão necessário a gente tratar isso de uma forma enfática mesmo, e dar prioridade para esses alunos, para esses pacientes, né, negros que a gente vai atender. Então, eu acho que a falha da educação antirracista é uma coisa que, enquanto não for resolvida, assim, a gente vai ter uma grande formação, assim, de médicos inerentemente racistas. E a gente também estuda bastante, né? Minha pesquisa basicamente também é feita nessa questão da doença crônica, o diabetes, mellitus tipo 2. E a gente vê que não existe ainda uma pesquisa que relata que a causa é genética, que existe maior propensão dos negros terem o diabetes. Mas os negros têm mais diabetes na sociedade hoje. Então a gente enfatiza muito de que, se não é genético, é a causa adquirida, né? Então, da onde que ela surgiu? Dessa menor qualidade de vida das pessoas, né? Qualidade de alimentação que elas têm, qualidade de poder fazer exercício físico, tem maior índice de obesidade. Então, tudo isso gera um impacto na saúde dessas pessoas, né? Vai falar para a mulher negra que trabalha duplas, triplas jornadas, pega o busão 5 horas da manhã, chega em casa 10 horas da noite, que ela tem que ir na academia 3 vezes por semana. A pessoa que vive de cesta básica, recebendo arroz, feijão, farinha e fubá, que a alimentação dela tem que ser saudável e diversa. A gente vê isso bastante no hospital mesmo, né? Eu ando numa antipatia tão grande desse negócio de emagrecimento e bem viver, vida fitness, lifestyle, como se fosse uma escolha, uma decisão individual. Sim, com certeza. Misericórdia. É a maior dificuldade pra gente poder falar isso, porque muitas vezes as pessoas relatam pra gente, eu não consigo fazer atividade física porque eu não tenho tempo, porque eu não tenho condição de fazer atividade física, mas a gente tá lá na nossa cartilha, né? Atividade física, alimentação, sono, principalmente. Aí né? a gente vira, sai do consultório, vai pro nosso preceptor, doutor, o que a gente fala pra esse paciente? Ele, tem que seguir a diretriz, né? Tem que fazer atividade física, vai ter que arrumar um jeito. Então, a gente vê que enquanto historicamente a gente é agredido com esse racismo, historicamente a população dominante, né, a classe dominante, ela vem se apoiando em cima disso para falar, tipo, a pesquisa a gente fez, você tem que fazer isso, se você não faz, aí você vai ficar doente mesmo, não tem como. E joga para o indivíduo a responsabilidade da saúde, né? E ignora completamente os fatores sociais, os condicionantes que determinam realmente essa qualidade de vida. E quando a gente fala em terapia, então nem se fala, né, gente? Nossa. Precisamos também de ter mais psicólogos no SUS. Saúde mental da população negra é um outro episódio que também vai ser bem, bem longo, porque é algo que também é totalmente banalizado. E também, quando a gente fala, a senhora falou bastante sobre esse agente comunitário de saúde, o papel dele na comunidade, na questão da promoção da saúde, na prevenção de doenças. A gente teve um outro episódio aqui, né, Thaís? Falando sobre a população negra procura saúde somente quando está doente. Porque não tem essa condição de ter promoção de saúde e prevenção de doença no território. Como que a senhora enxerga, então, o papel dos agentes de saúde e de lideranças locais mesmo nessa questão da prevenção de doença, promoção de saúde, nos bairros periféricos e nas comunidades rurais? Eu acredito demais na atenção primária. Se eu puder, assim, dedicar os recursos do nosso mandato de saúde, vocês podem ter certeza que a grande maioria vai para a atenção básica. Eu quero que o recurso chegue lá no postinho de saúde, porque eu acho que é onde a gente realmente consegue resolver o problema. Sim. Se a gente conseguir ter um atendimento de qualidade, com todas as práticas integrativas de saúde, lá na atenção básica,
a qualidade de vida das pessoas vai cada vez mais mudar. E os nossos agentes comunitários de saúde, assim como os agentes de endemias, assim como lideranças nos territórios, guardiãs das práticas ancestrais de saberes, são fundamentais para isso, para essa promoção de saúde, porque conhecem o território, conhecem a vida das pessoas e têm condição de ter uma dinâmica melhor de acompanhamento do processo da vida. Não só quando a pessoa sentir dor e precisar de ir para um pronto atendimento, né? Mas acompanhar ao longo de toda a vida realmente como é que está essa promoção em saúde. E olha, eu estou com dados aqui, porque eu acho que a gente precisa também dizer sempre quem são essas agentes comunitárias de saúde. Porque nós temos hoje 286 mil agentes comunitários de saúde no Brasil e mais de 75% são mulheres, em sua grande maioria mulheres negras. Então são as mulheres que estão hoje na linha de frente do SUS, no chão do SUS, construindo essas práticas de saúde, né? Elas conhecem cada viela, cada família, cada gestante, cada idoso nos territórios, elas que batem de porta em porta, identificam os sinais de risco que podem virar a emergência, acompanham as crianças em baixa nutrição, aquela mulher que está sendo vítima de violência doméstica, orientam também com relação a dengue, hipertensão, também diabetes. E nós sabemos que tem hoje uma necessidade muito grande da gente cada vez mais valorizar esse trabalho. Por isso que lá na Câmara nós votamos uma PEC que reconhece a importância do trabalho das agentes, que garante a aposentadoria especial e que também estimula a contratação por meio de concursos públicos, rompe com essa lógica de precarização. A pandemia escancarou muita coisa para a gente, em especial a importância das nossas agentes comunitárias de saúde e também de endemias. Ainda mais quando a gente fala dos agentes comunitários de saúde, pensa que eles estão ali naquele lugar para sim, né, para promover saúde, prevenir doenças, mas que eles também fazem todo o serviço que o resto do estado não consegue chegar dentro de uma periferia, onde o saneamento básico não chega, onde a coleta seletiva não chega, onde o emprego não chega, onde muitas vezes os alimentos não chegam. Elas também, além da promoção da saúde biológica, elas estão promovendo também essa saúde biopsicossocial que a gente fala, né? Que é enxergar o indivíduo para além dessa questão biológica. Ele está levando qualidade de vida, está tentando levar alimentação. Então, eu acho que realmente é algo que não tem nem como descrever e que, igual você falou mesmo, assim, elas são a base do SUS hoje. É uma tentativa de minimizar um pouco a violência institucional que as pessoas vivem, né? Porque aí a gente tenta romper com essa questão mesmo que a Thais falou. Tentar levar equidade, né, para essas pessoas que estão marginalizadas ali por um estado que cria esses bairros periféricos, as comunidades rurais que não têm esse posto de saúde, igual a senhora falou. Então é bem importante nesse sentido. A gente queria perguntar um pouquinho sobre a questão da comissão de educação, né? A gente sabe que você é integrante, e qual a relação que você enxerga entre educação, saúde popular e redução da desigualdade? Tem alguma experiência que você consegue falar pra gente, que mostra como que esse processo educativo fortalece a prática de cuidado e a autonomia, né? Olha, eu acredito muito na educação enquanto um grande pilar de transformação. A educação, ela tem a capacidade de promover aquilo que a gente chama de verdadeiro empoderamento, que é a tomada de consciência. A partir do momento que nós entendemos como que as opressões e desigualdades estão estruturadas na nossa sociedade, a nossa capacidade de enxergar o mundo muda. E a educação, ela pode proporcionar isso, esse olhar crítico, enxergar o sujeito para além daquilo que aparentemente se vê. Eu tenho lutado muito lá em Brasília para a gente efetivar a Lei 10.639, que torna obrigatório o ensino da cultura, história africana e afro-brasileira. Agora, no PNE, que é o Plano Nacional de Educação, nós queremos colocar e fazer com que todo curso de graduação tenha, nas licenciaturas, pelo menos 4 disciplinas, nos bacharelados, pelo menos 2 disciplinas que conectem aquela área do conhecimento com o recorte racial.
Então, se for na área da saúde da população negra, se for na área da tecnologia, também fazer esse recorte, ter em todo o processo formativo, para que isso realmente mude a atuação lá na ponta das pessoas. Eu percebo muito assim, eu quando fiz pedagogia aqui na UF, eu tive a oportunidade de fazer Versus, que era um estágio de vivência no SUS. E nós rodamos vários territórios, entendendo e escutando e vivenciando na prática o que é a estrutura do SUS, né? E eu lembro que na época, um estudante também cotista negro da medicina foi com a gente. E quando nós entramos no postinho de saúde, tinha uma senhorinha sentada assim, bem na entrada, e ela olhou aquele tanto de estudante chegando. E o estudante negro estava com um jaleco, e ela olhou assim para ele: "Você é doutor?" Aí ele falou assim: "Você, tô estudando para isso." Ela: "Eu nunca tinha visto um doutor da minha cor." E ela passou a mão no braço assim, chegou perto do braço dele: "Você é da minha cor, né? Eu nunca tinha visto isso." Aquilo me marcou profundamente. E eu tenho certeza que as cotas e esse processo de ocupar todos os espaços, a educação, ainda vai transformar muito esse mundo. Eu acredito muito nisso também. Já vivenciei bastante isso também. Eu acho que a Thaís também já vivenciou. Já, bastante. Crianças, agora a gente passa na pediatria e aí a gente chega uma pretinha lá, toda bonitinha, pra gente fazer a puericultura dela, e ela fala: "Mas seu cabelo é igual ao meu." Eu falo: "É, igual ao seu." O assunto hoje tá muito bom, né, Thaís? Mas infelizmente nosso tempo por hoje acabou. Semana que vem voltamos com o mesmo tema, com a convidada Dandara mesmo, para darmos continuidade nessa conversa. Nos siga no Instagram, @afrosaudeufo, para saber mais, e obrigado, até semana que vem. Até a próxima, pessoal. Aguardamos vocês na próxima quarta. Boa noite.